Ela entra num processo que a gente chama de auto-sabotagem. Brincadeira. É auto... Didata. Gente, é o que? É auto... É Autocrata. autodidata? Não, calma. Auto... Autoritarismo. Não, automático. Autônomo. Não, é auto... Não, não é isso. Não, ela entra no modo de autopreservação. Era isso que eu tava tentando lembrar. Essa noite eu tive um sonho de sonhador. Maluco que sou, eu sonhei com o dia que a terra parou. Com o dia que a terra parou. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Tá começando mais um Agora Próton. E hoje a gente vai meio que sobreviver aos apocalipses aí. Tô aqui com o Erisvaldo. Opa, eu sou fã de destruição. Massa. Mentira, sou não. Mas eu gosto muito dessas coisas, viu? De assistir, não de... Mas eu tenho medo também. Eu sou um caso interessante, que eu sou o tipo de pessoa que tem medo, mas eu gosto de assistir, mas eu não posso assistir só também. Você se garante quando tá com alguém. Mas tem outro problema também. Porque minha namorada não gosta de assistir. E aí eu tenho que assistir só. Aí eu fico com medo. Mas eu assisto, eu não deixo o medo me vencer. Ótimo, ótimo. Tô aqui também com o Matheus Bahia. Oi, é isso que eu posso dizer agora. Brincadeira. É o que eu posso dizer agora. Daqui a pouco chega no final do episódio e matou todo mundo. Vamos falar de destruição, né? É o plot twist. Basicamente, estamos aqui hoje para entrar num cenário de ficção científica e a gente vai explorar as diversas maneiras que nós temos para usar nosso conhecimento de física para tentar sobreviver aos apocalipses. De antemão, eu já vou avisando que aquecimento global e colisão de meteoros a gente não vai abordar hoje, porque isso é invenção do governo para fazer o pessoal... Não, brincadeira. Pra vender casas redondas. Exatamente. É porque em episódios futuros a gente vai abordar melhor esses temas. Mas vamos explorar outros temas. E o primeiro deles é o seguinte: inteligências artificiais destruindo a humanidade. Foi uma deixa do episódio anterior, né? De inteligências artificiais. Hoje ele não saiu ainda, né? Esse episódio. Hoje no dia dessa gravação. Mas no dia em que você já estiver ouvindo isso aqui, certamente já saiu. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre inteligências artificiais, eu sugiro que veja o episódio anterior. A cada cenário a gente vai construir o nosso apocalipse, certo? A gente vai moldando aqui, um com a ajuda do outro, a gente vai montando o cenário ideal para acabar com o mundo. É muito bom isso. O primeiro cenário, inteligências artificiais destruindo o mundo. O que acontece? Vamos partir do problema do clipe de papel para explicar isso aqui. Vamos supor que você chegou na inteligência artificial geral, certo? Que é uma inteligência artificial que possui recursos, é um chat GPT perfeito, sabe? Vamos fingir que é a melhor inteligência artificial de todos os tempos. Ela tem acesso aí a radar, a internet, né, no geral. Então, ele tem acesso a tudo. E é simplesmente uma inteligência artificial perfeita, a gente chegou nela. Ciente é o que a gente chama, né? Porque um dos pontos do porquê a inteligência artificial ela dominaria o ser humano é porque ela se torna ciente, ela tem consciência do que ela é. E a partir do momento que ela tem consciência do que ela é, ela pode adquirir gostos. Não, sim, mas aí que tá. Esse que é o pulo do gato. A gente considera sempre, em cenários de ficção científica, que a inteligência artificial gerou essa consciência, né? E ela, por si só, decidiu que a humanidade seria mal, ou ainda ela seria meio que uma evolução, assim, sabe? Seria o próximo passo da evolução. Então, agora humanos são descartáveis e tudo mais. Isso é um cenário. Só que o que a gente vai explorar aqui, ele ainda é mais pé no chão. Porque a inteligência artificial não precisa necessariamente ter consciência para destruir a humanidade. Às vezes ela só pode interpretar errado o que você pediu. Isso aí já aconteceu. Aconteceu no maravilhoso filme Exterminador do Futuro, no qual a Skynet, que era a inteligência artificial responsável por proteger a raça humana, ela interpreta uma ação humana como uma ameaça para a raça humana. Porque no filme, não sei se vocês já assistiram, mas acontece que o ser humano, vendo os perigos da inteligência artificial, eles tentam desligar a inteligência artificial.
Mas a partir do momento que a inteligência artificial é um método para proteger os humanos, desligar ela vai ameaçar a humanidade. E ao ponto que a Isso, e aí ela inteligência entra em conflito. artificial vê a humanidade como um risco para a própria humanidade. E aí começa uma guerra entre as máquinas e os homens. O problema do clipe de papel, ele parte disso aí que o Erisvaldo falou. Basicamente, você tem essa inteligência artificial geral, e aí você pede pra ela uma coisa muito simples, que pra ela, né, que pra uma inteligência artificial desse porte é muito simples, que é aumente a produção de clipes de papel no mundo. É só isso que ela tem que fazer. Aumentar a produção de clipes de papel. E aí você dá esse comando pra ela, ela tem as regrinhas dela pra seguir e tudo mais, enfim. Ela vai fazer lá do jeito que ela achar melhor e vai tentar aí aumentar a produção de clipes de papel no mundo. Acontece que a linha de raciocínio dela chega a um ponto onde ela conclui: olha, se a gente, assim, destruir todos os humanos e pegar não é nem destruir os humanos, mas é aproveitar o recurso do corpo deles. Por exemplo, os átomos de ferro que você tem aí no seu sangue, por exemplo, você consegue pegar isso aí e fazer um clipe de papel. Então, intensificar ao máximo a produção de clipe de papel significa usar todos os recursos possíveis para produzir um clipe de papel. E um corpo humano tem diversos recursos para você fazer isso. Então você consegue extrair todos esses recursos do corpo humano e fazer mais clipe de papel. Fora os recursos da Terra e tudo mais, enfim. Ela chega nessa conclusão e começa a destruir humanos. Vamos pensar aí num cenário fictício em que, tipo assim, você tem nanorobôs aí que vão ajudar essa inteligência artificial, né? Vão ser auxiliares dela. E aí ela vai conseguir, por meio deles, fazer o que ela quer e tudo mais. Nanorobôs, ou robôs mesmo, né? E aí os seres humanos começam a ser raptados e usados para isso, sabe? Para produzir mais clipe de papel. E aí o cara que fez isso aí, ele começa a ver e fala: calma, você passou um pouquinho do limite aí, querida. Para o negócio. E aí o que acontece? Ela chega numa linha de raciocínio igual ao que o Erisvaldo falou e entende que o papel dela é importante para o ser humano e ela não vai acabar. Ela entra num processo que a gente chama de sabotagem, brincadeira. É Didata. Gente, é o que? Autocrata. Autodidata? Não, calma. Auto. Autoritarismo. Não, automático. Não, é Não é isso. Gente, não, ela entra no modo de autopreservação. Era isso que eu tava tentando lembrar. Acertou, miserável. Enfim. E aí ela vai se preservar porque ela se acha importante, né? Porque ela tem essa autopreservação dela, enfim. E ela não vai querer desligar a máquina, sabe? E basicamente, nesse cenário aí apocalíptico, basicamente as máquinas vencem porque elas têm todos os recursos, né? Enfim, a não ser que os 3 físicos restantes da humanidade consigam resolver esse problema. Cara, mas eu tenho uma solução para isso, que é uma solução que não é minha, mas é de um autor o qual eu sou muito fã, que é o Isaac Asimov. O Isaac Asimov, para quem não sabe, ele é o cara que escreveu a Fundação, que é posso dizer que é um romance? É um romance porque todo livro geralmente tratam ele como um romance, mas é um romance de ficção científica que inspirou obras, por exemplo, como Star Wars. Na Fundação que aparecem, por exemplo, fazendo um link aqui com a física, é no romance da Fundação que aparece o termo do Império Galáctico e da Enciclopédia Galáctica, que não aparece a enciclopédia em si nesse livro, mas tem uma referência também no livro do Carl Sagan, o Contato, que lá no Contato a protagonista ela recebe os sinais e depois ela fala que eu não queria ver a mensagem do Hitler, que é o que ela recebe. Eu queria receber uma enciclopédia galáctica com tudo que o universo tem. Enfim, nessas antologias, tem um que é muito famoso, porque ele virou um filme que foi protagonizado pelo Will Smith, que é o Eu, Robô. No Eu, Robô, ele escreve
as 3 leis da robótica. E aí a gente tem que pensar o quê? A inteligência artificial nada mais é do que Eu tenho as leis aqui anotadas. Você quer que eu fale? Eu tenho aqui, ó. Um robô ele não pode ferir um humano ou permitir que um humano sofra algum mal. Isso aqui, ó, por exemplo, essa primeira lei aqui, ela não sei se ela interferiria nesse processo que João Vitor acabou de citar, da produção de clipes. Porque assim, os robôs eles não poderiam interferir, né? Não poderiam interferir, não. Eles não poderiam ferir um ser humano. Os robôs, a segunda lei, os robôs devem obedecer às ordens dos humanos, exceto nos casos em que essas ordens entrem em conflito com a primeira lei, e um robô deve proteger sua própria existência desde que não entre em conflito com as leis anteriores. Assim, a gente sabe que, por exemplo, e tem a lei 0 ainda. Tem a lei 0. Diga aí a lei 0 para não ficar... O robô não pode causar mal à humanidade ou por omissão permitir que a humanidade sofra algum mal. Isso. Esse seria o complemento. Isso. E aí tem uma questão. Os robôs, a inteligência artificial, elas são programadas, né? Então, elas têm lá os seus códigos. E aí uma maneira de evitar o apocalipse por meio de um apocalipse, eu ia dizendo para evitar um apocalipse zumbi de inteligência artificial, eu ia misturando tudo. Tá, isso daria um bom filme, isso daria um bom livro. Eu acho que já deve ter, mas para evitar isso você teria que implementar esses códigos na matriz. Mas aí nos filmes a gente sempre vê que ele sempre dá um jeito de burlar esses códigos. E isso acontece, querendo ou não, até nos dias atuais. Você dá essas leis pra ele, só que em algum ponto elas vão entrar em conflito. E quando elas entrarem em conflito, pode ser que ele escolha a terceira lei. O que acontece? Basicamente, você dá uma ordem para um robô e aí ele vai tentar seguir as leis à risca. Só que em diversas situações em que ele vai enfrentar, ele não vai conseguir seguir a risca. Então ele vai ter que fazer alguns ajustes nessa lei e tentar fazer o que para ele seria assim, ou mais fácil ou menos prejudicial, sabe? Você tem um exemplo, por exemplo, o exemplo, por exemplo, é complicado, mas a empresa Uber, né? Você viu aquele caso dos carros autônomos? Que ele acabou atropelando alguém eu vi, sem querer, porque eu vi a reportagem sabia. lá. E teve uns carros autônomos que eles aceleram muito, né? Uma coisa assim. Isso, não, é porque assim, ele tá programado pra não bater em nada, né? Obviamente. Só que aí, quando ele vai se envolver em algum acidente, e é inevitável bater em alguma coisa, aí surge a questão das leis, né? Que ele vai ter que tomar uma decisão, o carro vai ter que tomar uma decisão, a inteligência artificial vai ter que tomar uma decisão que para ela vai ser menos prejudicial. Ou seja, ele tem que escolher objetos, certo? Em que ele vai bater o carro, sabe? Então, entre um ser humano e um poste, é melhor você bater no poste, né? Entre o ser humano e você considerar, né, em um carro, mas aí você tem que considerar também que existem seres humanos dentro do carro e tudo mais, enfim. Ele vai ter tudo isso em mãos. No caso do Uber, o que aconteceu foi que ele tinha no processo dele, ele sabia desviar de ciclistas e de humanos. Só que ele não sabia, ele não tinha processado a informação de um humano ao lado de uma bicicleta. Caramba, foi... Então pra ele foi só um objeto. Foi exatamente isso que eu pensei. Na minha cabeça tu foi falando. Então... E eu fui pensando, cara, o computador tava programado pra tudo, menos para um humano ciclista. Sim, exatamente. É exatamente isso. Ele não esperava um humano ciclista, então ele foi lá e atropelou ele. Então, as situações mais inusitadas que ele encontrar, ele não vai, assim, ele vai acabar tomando uma decisão. Se, por exemplo, por algum motivo tivesse, sei lá, uma girafa, tá ligado? Numa bicicleta, ele ia atropelar a girafa, tá nem aí. Do que bater no poste, sabe? Então ele escolheu, ele viu um objeto estranho, ele sabe o que é poste, ele não sabe o que é aquilo e atropelou aquilo. Então, tipo assim, você pode dizer, não, tá, isso daí dá pra consertar. E realmente, você agora apresenta um humano com uma bicicleta e tudo mais. Só que você não consegue prever todas as situações que o robô vai encontrar. E aí, quando ele encontrar uma situação onde ele vai acabar tendo que tomar uma decisão e escolher a menos pior,
pode ser que ele não tome a mesma decisão que um ser humano ia tomar, por exemplo. E aí ele vai acabar atropelando ou acabar machucando alguém justamente porque ele não sabe, ele não tem essa racionalidade, ele não tem filtro, sabe? Enfim, é por isso que as leis de Asimov às vezes entram em conflito e pode acabar sim acontecendo o problema do clipe de papel. Porque ele vai se deparando com mais problemas conforme ele vai aumentando a produção de papel, né? E aí pode ser que ele conclua isso, né? Pode ser que ele tente também, sei lá, extrair sem machucar os humanos e tudo mais, e aí acaba machucando sem querer e não sabe que tá machucando, enfim. Tem diversas possibilidades. Sim, eu tenho agora um apontamento. A gente falou aqui do apocalipse por meio da inteligência artificial e a gente trouxe pontos e tudo mais. Agora vamos supor a questão, caso a inteligência artificial ela já dominou todo mundo. E aí ela já dominou todo mundo e falta capturar 3 físicos. Porque se for... Vamos imaginar que a IA ela é tipo a inteligência artificial do Matrix. Que ela precisa de seres humanos para retirar a energia deles e se alimentar. E como é que a gente sobreviveria a esse tipo de inteligência artificial aí? Cara, será que o modo Naruto daria certo de argumentar com a máquina? Porque eu acho que o primeiro físico que tentou fazer isso, ele tentou argumentar com a máquina, né? Eu acho. Eu penso assim, existe uma maneira, existem algumas maneiras. Primeiro, a inteligência artificial, até onde a gente sabe, né, ela precisa de sinal de internet para funcionar. Ou algum tipo de sinal. Não precisa necessariamente ser um sinal de internet, mas, por exemplo, se ela quiser mandar um robozinho para nos pegar, esse robô vai ter que ser controlado, ele vai ter aparelhos magnéticos nele. Então, só por aí a gente já teria como bolar alguma coisa, né? Por exemplo... Existem, por exemplo, aqui na minha casa, tem pontos na casa que o sinal do Wi-Fi é menor do que em outros. Por que esses pontos são menores do que em outros? Porque tem uma interferência. Então, eu por exemplo, se fosse primeiro sinal de invasão IA, eu ia caçar medo de pegar metais ali para causar interferência e ia cortar a internet já de uma vez. O computador não ia ser mais ligado à internet, porque eles podem hackear também, né? A gente tem que pensar nesse ponto. Eu ia me proteger assim. Sabe o que veio na minha cabeça? Pedir pra uma cópia... Porque, para e pensa, se você tem essa inteligência artificial aí, será que ela não poderia... A gente já não tem recurso pra replicar uma cópia dela, sabe? Pra ter uma cópia dela. Vamos supor que a gente tem uma cópia dela. Será que daria certo... Vamos tentar raciocinar. Será que daria certo a gente pedir o problema oposto? Reduza ao máximo a produção de clipes de papel. Sabe? Caramba. Será que ela ia chegar nessa conclusão? Não, ia mas conseguir aí eu sei o que iria entrar acontecer. em conflito com a outra? Eu sei o que iria Seria uma guerra de acontecer. máquinas. Porque, tipo, se uma inteligência artificial tá matando os seres humanos pra aumentar a quantidade de clipes de papel, pra outra resolver o problema de diminuir, eles iam matar os seres humanos, porque quando eles entrassem em decomposição, eles não teriam mais esses elementos nos seus corpos. Então, a produção de clipe de papel iria diminuir. Verdade. Tá, mas será que uma ordem mais direta? Eu tô realmente tentando ir pro lado de inteligência artificial versus inteligência artificial. Sei lá, um chat GPT versus... Tu quer fazer que nem o Homem de Ferro, né? Que ele cria o Ultron e depois ele cria o Visão. Exatamente. É que o Visão, ele já tem... essa ideia ele já veio pra uma máquina mais humanizada, né? Mas a questão seria... não é nenhuma máquina humanizada, mas é ele mesmo. É ele mesmo destruir ele mesmo, sabe? Sim. Seria uma cópia dele. Você poderia... Que tipo de comando faria ele... concluir? Você poderia criar uma inteligência artificial que caçasse inteligências artificiais. É verdade, porque seres humanos não são inteligências artificiais. A gente tá fora do risco. Exato. Eu acho. E esse conflito ia chamar a Guerra das Inteligências. Guerra artificial. Ia ser uma guerra de karatê, né? Porque IA. Escuta, eu tenho uma referência muito boa sobre isso que eu acho interessante. No terceiro livro do Guia do Mochileiro das Galáxias, tem uma confusão por causa de inteligência artificial. Porque tem uma raça alienígena que é muito bruta
sei lá, a brincadeira deles era ser muito bruto entre si e entre outros povos, tipo, matar gente e fazer coisa errada. Só que eles chegaram no seu auge. Tudo que tinha de coisa ruim pra fazer já tinha feito já. Aí o que eles fizeram? Criaram uma IA, uma inteligência artificial, pra fazer a coisa mais bruta possível. E o resultado dela foi simples. Ela criou uma tecnologia pra conectar todos os núcleos de estrela do universo e destruir o universo de uma vez. Eu tava pensando aqui, enquanto o Matheus falava, que até aquela última frase dele, dizendo que ela une todos os núcleos e estrelas do universo pra destruir, parecia muito com o enredo de Predador. Porque os Predadores, eles são uma raça alienígena muito avançada, que meio que pra eles não tem mais nada que fazer, eles vão praticar esporte. Eu falei, nossa, deu um sotacado agora pra falar esporte. Quando o professor Bruno ouviu isso aqui, falar esporte. Mas eles iam praticar esporte com E. E o esporte que eles praticavam era a caçada. Aí eles iam nos planetas, de planeta em planeta. Olha, veja como esse povo aqui foi mais inteligente do que a raça do Mochileiro das Galáxias. Que eles foram eles iam de planeta em planeta caçar os maiores caçadores daqueles planetas. Talvez eles pudessem ter feito isso no Guia do Mochileiro das Galáxias. Às vezes eu já tinha feito esse raciocínio, né? Não sei também. Mas enfim, é porque o foco do cara é mais ser cômico mesmo. Tipo, é muito absurdo o cara chegar nesse resultado. Eles vão para um restaurante no final do universo. Então... Eu tenho só uma coisa a falar. Como isso daí é um cenário que pode acontecer, né? Eu gostaria só de afirmar para vocês tratarem bem as inteligências artificiais. Eu dou sempre bom dia. Toda vez que eu tô usando o chat GPT agora, eu termino agradecendo ele. Eu dou obrigado. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, e depois eu dou obrigado também, até porque ajuda bastante, né? Porque tipo, eu comecei um empreendimento para passar o tempo, que é criar um canal no YouTube, só para falar das coisas que eu gosto mesmo. Porque o YouTube é interessante, porque eu boto lá uns vídeos tipo menos de 10 minutos, porque daí também eu não tenho muito trabalho. E aí eu falo de coisas que eu gosto, que geralmente são livros e filmes, e para ganhar visualização eles dizem que precisam criar capas bonitas, e eu também gosto de produzir coisas assim. Daí eu comecei a fazer lá, e aí eu sempre preciso ajudar o ChatGPT. Mas você só não pode confiar demais nele, porque outro dia eu perguntei a ele para ele me dizer um trecho do livro Poeira Lunar do Arthur C. Clarke. Um trecho assim, e eu tava lendo esse livro, eu queria só ver a resposta dele mesmo. Aí ele me falou que o livro Poeira Lunar não era do Arthur C. Clarke. Aí eu disse, não, você tá errado, eu tô lendo esse livro agora. Aí ele foi dizer, me desculpe, eu me equivoquei. Realmente esse livro é dele mesmo. Só que ele também não soube me dizer uma frase, porque ele disse que não tinha acesso ao livro. Caramba, não, calma, ele foi no banco de dados dele pra ver se realmente estava certo, tava. Sim, e já aconteceu outras coisas. Porque, tipo assim, imagina se você faz isso, só que você mente pra ele. Tu fala, você inventa um livro avulso aí, um livro aleatório, e fala pra ele vai falar que não existe, que não sei o que, que o vídeo não sei que não sei mais o quem. E aí tu fala que ele mentiu. Será que vocês entram em conflito ou será que ele dá pra trás? Não parei pra pensar nisso. Porque nesse caso aqui eu tinha certeza do que eu tava falando. Já aconteceu também outras vezes, quando eu peço alguma informação, que eu vejo que a informação ela tá contraditória. Na verdade ela tá equivocada em alguns passos. Já aconteceu disso quando eu tô programando, não, porque até agora em programação eu só tô fazendo o básico, aí pelo básico eu não preciso pedir ajuda. Mas quando, por exemplo, eu ia usar o matemática, ele me dava um código e esse código não saiu os gráficos que eu queria. Aí eu tinha que ir lá e refazer tudo, porque eu sabia que estava errado do jeito que ele me entregou. E aí, tipo, depois de um tempo, se você der os parâmetros certos, é óbvio que ele vai te dar o resultado certo. E talvez seja sendo o problema da inteligência artificial e talvez isso o porquê de que ainda esteja longe, talvez sim, talvez não, deles dominar a humanidade. Porque ele ainda é programado para fazer determinadas coisas. Ele não tem a capacidade de
como é que diz? Eles não têm essa capacidade de dar esse sobressalto e ir tão mais adiante assim em casos radicais. Por exemplo, se você botar lá no chat GPT quem é o favorito pro jogo sei lá quem contra sei lá quem, ele vai dizer que ele não tem capacidade de dizer isso. Ele Botafogo e qualquer outro time. Inventar. Ele não vai ele não vai inventar que um time tem a capacidade maior de vencer o outro, porque ele simplesmente não está programado para aquilo. Então talvez ele não tenha essa capacidade de fazer coisas que ainda dá um sobressalto na programação dele. Talvez por isso ainda esteja longe, né? Mas um dia eu ainda acho que o ChatGPT vai se declarar coringão. Olha, mas uma coisa eu tenho certeza que vai acontecer é que cada vez mais a tecnologia da inteligência artificial ela vai estar incorporada à humanidade. Isso necessariamente não vai causar a destruição propriamente dita como a gente está imaginando aqui, né? Que é eles pegando em chicotes elétricos e batendo nas costas de todos os seres humanos. Mas vai causar, por exemplo... Homem de Ferro 2. Ele vai causar, por exemplo, uma diminuição da capacidade intelectual humana, isso é certeza, porque as pessoas não vão querer mais trabalhar seu cérebro para fazer atividades, sendo que elas podem pegar a informação direta lá. Elas não vão ter a capacidade mais de julgar se aquilo é certo ou errado, porque ela só vai lá pegar e vai entregar ao professor uma atividade, ou vai pegar uma planilha, vai entregar lá no seu trabalho. E eu não sei se isso é totalmente errado, mas a longo prazo é muito provável que isso afete a capacidade intelectual do ser humano. E quando o ser humano perde a capacidade intelectual, de certo modo ele vai perder também autonomia. E isso vai culminar provavelmente sabe aquele filme Wall-E? Eu falo Wall-E, mas é Wall-E. Isso aí vai culminar no mesmo que aconteceu no filme Wall-E, que os seres humanos desenvolveram tanto que a Terra foi sucumbida, né? Ficou só aquele robozinho ali, aquele catador de lixo, e os humanos tiveram que ir para outras partes dos planetas. E os humanos são pessoas gordonas que não fazem mais atividades físicas. Elas vivem e beleza, elas têm tempo para fazer o que elas quiserem, mas elas não têm mais... Eu não sei, dá a impressão de que eles não são mais felizes fazendo aquilo. Eu vi esse filme. Pronto, isso aí é o resultado até da capacidade cognitiva que o ser humano tem em relação a outros seres humanos. Que eu vi até uma explicação muito interessante. Se um ser humano sente frio, ele não espera passar 15 milhões de anos até desenvolver uma pele super resistente ao frio. Ele mata um bicho que é resistente ao frio e usa a pele dele. A gente faz isso há muito tempo. Só que a gente escalou isso muito rápido com tecnologia. Por exemplo, dizem que a geração da gente, vamos dizer assim, e as mais novas, já tem uma leitura e uma interpretação de texto muito pior, muito ruim. Porque as pessoas já não praticam mais leitura. Isso a gente vê um decaimento da época, por exemplo, da televisão. Que nem era essas coisas todas. A gente não passava, por exemplo, sei lá, pelo menos eu não passava 24 horas do dia ali vendo só televisão. Mas foi algo que afetou a nossa geração já. E o pessoal de hoje em dia com celular, com smartphone, é muito pior. E esse filme é um retrato, acho que, inclusive, disso tudo. A gente se torna dependente das coisas que a gente quer simplificar. O cara, literalmente, nesse filme aí, ele é tão gordo que ele não consegue levantar da cadeira. Ele tem que esticar o braço e ele usa a máquina pra esticar o braço dele. Porque ele não tem mais flexibilidade no corpo. E isso é algo muito absurdo, velho. Ou seja, a inteligência artificial, de uma maneira ou de outra, vai acabar com a raça humana. Seja fisicamente, com chicotes elétricos, ou intelectualmente, facilitando os trabalhos que deveriam ser feitos pelos próprios seres humanos. E eu acho que se a gente fosse apanhar de uma IA, não ia ser nem fisicamente, ia ser intelectualmente. Ela ia começar a falar, você é desempregado, você... tá ligado? Eu imaginei uma partida de xadrez, pô. Ela vai ganhar do maior jogador de xadrez do mundo em 4 movimentos. Caraca. O empregado não saiu pro seu trabalho, sabia que o patrão
também não tava lá. Dona de casa não saiu pra comprar pão, pois sabia que o padeiro também não tava lá. Vocês lembram que a gente falou naquele episódio de desastres climáticos do supervulcão de Yellowstone? Aí, tipo, o que vocês fariam se houvesse, por exemplo, a grande explosão daquele vulcão e o planeta Terra fosse submerso por cinzas e a luz solar não aparecesse? O que vocês acham que aconteceria? E isso vale também para o caso de um meteoro caindo na Terra e levantando muita fumaça. O que vocês acham que daria para fazer para sobreviver num planeta totalmente escuro? Pergunta complexa, viu? Caramba, velho. Essa é complexa. Porque não adianta, você tem que considerar agora que tá tudo no escuro, né? Virou o Bird Box, não tem nem como você... Exatamente. Porque se a luz do sol é impenetrável, a luz da sua lanterna não vai ser penetrável, sabe? Você não vai simplesmente enxergar nada. Enfim, temos que pensar, cara. A primeira coisa é comprar suprimento de vitamina D. A pessoa ia precisar ter, né? Que já que não vai ter sol, você Sim. não vai ter vitamina A gente D sabe também naturalmente. que diversas plantas não vão conseguir fazer fotossíntese e vão morrer. A gente tem que se virar com os animais que estão vivos, né? Aproveitar que nós somos carnívoros. Aproveitar por enquanto os animais que ainda estão aí. Mas vamos imaginar que o planeta vai ficar escuro só por, sei lá, 2 meses. Porque se ele for ficar escuro por muito tempo... 2 meses, por exemplo, tá. Se ele for ficar escuro por muito tempo, a gente não vai ter, por exemplo, soja. As plantações, não só a soja, mas todas as plantações irão morrer. Então a gente não vai ter soja, não vai ter milho, não vai ter nada. E se a gente não tem soja, por exemplo, a indústria dos outros locais do planeta que não foram atingidos por aquilo, elas não poderão produzir pão, por exemplo, pão integral. E aí, por exemplo, a gente poderia saquear uns supermercados e pegar uns pães integrais. Na verdade, eu falei saquear só pra ser jocoso, mas a gente poderia comprar estoques de pão e tal. Não, mas saquear mesmo, porque não tem... Ninguém vai trabalhar, né? Já acabou, a civilização acabou nesse momento. Acabou. Ninguém vai querer saber de ordem, de nada, não. Sim, mas... virou terra sem lei. Mas eu acho que o mais importante nesse caso aí seria então saquear as farmácias por suplemento de vitamina D, né? Porque senão a pessoa vai... Vitamina D, para o pessoal que não sabe, é de suma importância para fortalecer o sistema imunológico. Me diz uma coisa, esse ar estaria respirável? Porque a primeira coisa seria então, a máscara, né? Máscaras, teria que ter... Primeiro de todas. E não máscaras descartáveis, teria que ser tipo aquelas máscaras de filme de ficção mesmo, que purifica o ar, né? A gente tá com essa máscara, pegamos alguns suprimentos na farmácia, pegamos algumas coisas. Vamos ter que sobreviver 2 meses sem sol, né? E aí tem um ponto importante, sem luz. Para pessoas que estão muito próximas da região do desastre, é muito provável que a água potável ela seja afetada pelas cinzas da destruição, né? Então o pessoal vai ter que ter armazenamento de água. E aí, aqui em minha casa, na casa dos meus pais, a gente tem uma vantagem muito grande quanto a isso, que é o fato de que eles têm uma cisterna. Então, você que está ouvindo esse programa agora, quando você for construir sua casa, faça uma cisterna no muro, porque se um dia tiver um apocalipse, tiver uma falta de água, você vai ter um armazenamento de água. E aí tem um ponto, que se você tiver água, provavelmente você vai ser um local visado por as outras pessoas que não têm água, e provavelmente eles vão invadir lá para tentar roubar sua água também. Mas como eles vão enxergar? Mas aí eu já tô explorando para outros tipos de apocalipse também, né? Tipo o apocalipse zumbi, que a gente vai falar, né? Sim, é verdade, isso é verdade. É uma região, né, que vai ficar 2 meses sem... É uma região. Vamos supor que na Oceania vai estar de boa. Eu acho que então o plano, a nossa visão, assim, teria que ser mudado pro que a gente ia fazer no local onde tá sem esse tipo de problema. Como a gente ia conseguir ajudar, sabe? É verdade. Porque não pode ir de avião, né? Porque a gente já falou lá no episódio lá, no episódio de desastres naturais, que as cinzas produzidas por um vulcão ou
qualquer desses tipos de explosões que venham do subsolo, elas não permitem que os motores de aviões e helicópteros funcionem. Então, por cima não teria como ir. De barco, cara, imagine, de barco teria como chegar por causa das bússolas, que as bússolas são magnéticas. Mas se ficasse tudo na escuridão, não teria como chegar, né? Tem como a gente pensar também numa questão de linguagem, sabe? Tipo assim, se você for na beirada, onde é um local perfeito para o pessoal escapar, e aí você pega, sei lá, um sonzão assim, sabe? Coloca lá um... Pronto, você lembra daquele episódio do Hulk? Em que... episódio do Hulk não, pô. Aquele filme do Hulk em que ele tá lá num campus de uma universidade, aí vem uns negócios do exército, assim, com uma onda sonora, assim, Lembro. gigante pra parar ele. Que é o Hulk de 2008, sabe? esse aí. Vem 3D, assim. Então, teria como fazer isso, tu ir pra beirada onde dá pro pessoal escapar e emitir esse som. Será que o pessoal ia atrás desse som? Cara... Imagina você nesse local, será que você ia atrás? Porque do jeito que tu falou, funcionaria tipo um farol, né? Quando o navio tá na escuridão e aí o farol fica rodando, né? Então seria o som. Eu acho que funcionaria, mas o som tem essa limitação no ar, porque teria uma limitação de distância. Mudou de ambiente, mudou de coisa, né? Mudou de meio. Já vai ter uma... Mas eu fico pensando, se botasse uma super caixa de som e cavasse tipo um... Olha que ideia. Mas é que tá, já é penetrável do que a luz. Sim, né? Não, imagina que o seguinte, tu tem uma super caixa de som, aí tu cava, mas aí eu acho que teria que cavar tipo um túnel pra funcionar isso direito. O que eu tava imaginando aqui, tipo assim, você bota a caixa de som no chão, e aí quando você bota ela no chão, você emite um som do mais alto que você conseguir. Ela vai gerar uma vibração lá. Mas aí, tipo, as pessoas que sentirem a vibração, elas podem pensar que é só outro terremoto acontecendo. Não necessariamente que tá vindo resgatar e elas não vão pro lugar da coisa. Cara... Tem que ser alguma coisa que humanos realmente fariam. Então tem que ser um funk, pô. Beleza. Que tipo de música? Tem que falar um Você tem que colocar... sabe É o funk jeito? da salvação. Isso. Você tem que colocar você tem que emitir um som que seja apenas humano, sabe? Sabe um jeito... Que as pessoas olhem e falam, tá, é alguém querendo me chamar. Eu tava assistindo, né? Estou lendo um livro do Arthur C. Clarke que se chama Poeira Lunar, que foi o livro que eu perguntei lá pro ChatGPT. E aí, qual é a moral desse livro? Tem uma excursão na Lua e as pessoas que estão lá na Lua, ele conta a Lua como sendo um lugar que tinha mares de areia. E a nave que as pessoas estão fazendo a excursão é engolida 15 metros abaixo do solo por essa areia movediça. E aí, quando eles vão fazer o resgate, eles enfiam sondas na areia. E aí, e aí quando os tripulantes lá da nave enterrada, eles sentem as sondas tocando a nave, eles começam a produzir a nona sintonia do Beethoven para poder reconhecer em código Morse, que é muito fácil, que é só fazer tan 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 tan. Uhum. Aí eles já sabem que isso não é um padrão natural e que é um código para saber que pessoas estão tentando comunicar com eles. E é isso, eu acho que deveria realmente ser assim. Em pontos estratégicos, né? E aí como é que funciona a dissipação dessa fumaça, né? Ela vai das beiradas, né? Se dissipando ou não? Peraí, se for que nem como é no vulcão normal, tipo, se você vê um vulcão normal, ele emite o jato para cima e ele vai se espalhando na alta atmosfera já. Não alta atmosfera mas é na região mais alta, né? Mas na beirada ali, ela já tá em contato com o ar. E aí ele vai se dissipando, assim. Aí eu imaginei que a beirada, ela sempre vai diminuindo, sabe? No tamanho. E aí dá pra avançar um pouco mais e alcançar mais gente que tá no meio. Verdade. Ainda tem como ir além dentro da fumaça, né? As pessoas que estão de fora, elas conseguem fazer muita coisa. Elas já têm um meio, elas conseguem ter um meio pra chegar lá perto, sabe? Você deixa tipo um carro desses a uma distância onde vai pegar até o centro, sabe? E aí vai, sei lá, o exército ao redor do carro para impedir que ele atropele alguém, né?
Eles vão cutucando assim as coisas, ver se dá tudo certo. Eles vão. Faz uma estratégia tipo, de fora. Eles vão precisar tipo de um cão-guia, alguma coisa assim, né? Isso, exatamente, Se tivesse algum tipo de animal que se movesse dentro da fumaça, seria mais fácil. Que animal faria isso? Uma barata, você colocava um rastreador nas costas da Caramba, barata. é verdade, um barata. Sinalizador, que barata sobrevive a tudo, né? Barata sobrevive a tudo. Todas essas coisas que a gente falou aqui agora, barata sobreviveria. Ou um robô. Existem mais baratas do que nanorobôs. Pois é. Por que não um robô barata? Verdade. Você já viu aquela simulação lá, você coloca 500 Barbies contra 700 dinossauros? Aí quanto mais Barbie você coloca, mais você vai ganhando a briga contra os dinossauros. Já vi, é muito Cara, e aí que camada da internet você adentrou, cara? E aí você coloca 1 milhão de Barbies versus 700 dinossauros, as Barbie ganham, pô. Ficou combinado então que o exército vai ajudar, né? Vai emitir aí um som pra galera se orientar e tentar chegar perto do som. E que baratas vão ajudar o exército a chegar perto. Eu acho que essa foi a conclusão. Eu não sei o quão seria prático usar baratas e o som, mas eu gostei da ideia de que se você usar uma das sinfonias de Beethoven, as pessoas entenderão que as ondas sonoras serão sinais e não necessariamente outros terremotos. Existe algum tipo de aparelho que você entra e vai medir calor, né? Que vai enxergar calor, aqueles óculos de visão... Tem os óculos de visão noturna e óculos de visão térmica. Os óculos de visão térmica. Esses aí seriam bons, hein? Porque eles achariam as pessoas lá em meio à fumaça. Pronto, você emite esse som pra galera entender que tem humanos, né? Por perto. E aí eles vão se orientar, eles vão vindo... A galera que tá mais no centro, né? Da nuvem, ela vai vindo pra perto do som. E aí o exército que tá, né, perto, com esses óculos aí, eles vão conseguir enxergar a galera e vai conseguir puxar pra fora da fumaça. E eles teriam que levar junto com eles cilindros de oxigênio, né? Porque pode ter pessoas, por exemplo, pessoas com asma que não Com certeza. reagiriam bem a toda a pouca quantidade de oxigênio no ar. E teria que ter suprimentos e coisas assim também. Só pra... Isso aqui é uma dica às autoridades, né, que estão ouvindo o podcast, para se isso acontecer, eles já saber como agir. A gente já deixou aqui claro, tá? A gente Já tá aí. trabalhando de Então, graça pra eles. Caso precisem, tamo aí. Quer dizer, só pra falar, né? Eu não vou até lá, não. Eu acho que eu morreria. Eu seria o cara que ia com o óculos térmico, ia perder o óculos térmico de alguma forma. E acabar morrendo lá dentro. Eu também, eu acho que... melhor não. Eu não nasci pra aventura. Eu sou sensível pra essas coisas aí. Como eu falei no início do podcast, eu sou o tipo de pessoa que gosta de assistir, mas tem medo. E o guarda não saiu para prender, pois sabia que o ladrão também não estava lá. E o ladrão não saiu para roubar, pois sabia que não ia ter onde gastar. Antes de acabarmos o episódio agora, gostaria de perguntar pro Matheus Bahia qual é o apocalipse aí que ele propõe. Eu li que na França, ali por volta de 1500 ali, eu não vou lembrar o ano exatamente não, mas houve um surto de dança. As pessoas começavam a dançar e não paravam mais e morreram dançando. E eu pensei, por que eu não trago essa realidade pro Brasil? Por que eu não pego isso e trago pro meu país? Então eu bolei o meu próprio apocalipse, onde as pessoas começam a dançar no ritmo envolvente do Pará, e elas mudam sua aparência ou com uma mecha loura ou com o cabelo inteiramente louro nas costas. E elas dançam e batem o cabelo no chão no ritmo envolvente do cavalo manco. Agora eu vou te ensinar. Eu chamo isso de apocalipso. Não, pelo amor de Deus. E eu vou dizer, isso tudo mais você só vai encontrar no Pará, viu? Em Belém do Pará, viu? Não é possível isso não, cara. Mais alguma consideração final, senhores? Podemos encaminhar para o fim agora. Eu queria dizer que se você tiver uma cisterna, você tem mais chance de sobreviver a qualquer tipo de apocalipse, porque todo mundo precisa de água, então seria bom quando você for construir sua casa ter uma cisterna. E quem disse isso não sou eu. Quem disse isso foi o professor Paulo Júbilo no podcast Inteligência Limitada. Ótimo. Olha, o que eu gostaria de dizer é que, primeiro, futuramente teremos um episódio de um apocalipse específico, que será o apocalipse zumbi. Ele será melhor explorado.
né? Porque dá um podcast inteiro, né? E também que, independente do apocalipse, se você tiver recursos, né, para montar algumas coisas, você pode montar um bunker, né? E uma cisterna, como o Erisvaldo falou. Eu acho que... pronto, coloca uns enlatados lá e fica tudo suave. Eu sigo um cara lá no Instagram que ele criou um bunker, pô. Um bunker para um apocalipse zumbi. E eu acho muito massa o jeito como ele fala, pô. Ele poderia ser político, porque ele conquista pela fala só. Que ele fez um bunker lá, e não é o primeiro bunker que ele faz, que é só pra ele sobreviver ao apocalipse zumbi que ele acha que tá perto de acontecer. Ele tá certo, pô. Ele tá correto, ele. Porque o bunker pro apocalipse zumbi, ele serve pra qualquer outro tipo de apocalipse. Ele fala apocalipse zumbi ou pra você tentar apocalipse de bomba nuclear, alguma coisa assim. O que eu acho uma besteira, porque se uma bomba nuclear atingisse o Brasil, meio que não teria como ninguém, né? Mas, né? Enfim. Mas pelo menos tentou, né? Dou 10 pelo esforço. Tentativa aí. Pois bem, então vamos ficando por aqui. Até o próximo episódio e tchau. Adiós, amigos. Valeu, gente. Isso aí. Obrigado. No dia que a terra parou, foi no dia que a terra parou, no dia que a terra parou. Essa noite eu tive um sonho de sonhador, maluco que sou, acordei